Olá, ouvinte! Você está no MIP Talks, uma produção do programa MIP Experience, iniciativa que visa transformar o manejo integrado de pragas na agricultura, através da adoção de tecnologias efetivas e baixo impacto ambiental, com benefícios que vão do campo à mesa do consumidor. Saiba mais em mipexperience.agr.br. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do MIP Talks, um entregável da plataforma MIP Experience. Hoje eu tenho a satisfação de receber a Eide e o Hanai aqui para discutirmos em mais um episódio do MIP Talks a contribuição de diferentes áreas dessa construção colaborativa do programa MIP Experience. Sejam muito bem-vindos, Eide, Sérgio, Hanai. Obrigada. Eide, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está lá nos acompanhando. Quem é a Eide? O que ela tem feito? Qual a contribuição ela tem dado para esses programas de desenvolvimento sustentáveis em campo? Legal. Olá a todos, olá Marcelo, olá Hanai. Bom, meu nome é Eide Milan, eu sou engenheira de alimentos, trabalho na Paripasso, já faz mais de quase 10 anos e estou aí no campo apoiando os produtores, sou especialista em certificações, hoje eu sou instrutora registrada do Global Gap no Brasil também, e trabalho com outras certificações e tenho apoiado o produtor nessa questão de busca de certificações, gestão de qualidade, rastreabilidade, manejo de campo, caderno de campo. Então, todo esse contexto aí no campo, né, Marcelo, que a gente sabe que o produtor, às vezes, ele quer melhorar o processo dele, mas ele não sabe muito bem como. Então, nós, na Paripasso, trabalhamos nesse apoio e fico muito feliz de estar participando aqui com todos aqui nesse MIP Talks. Muito bom, seja bem-vinda. Bom, obrigada. E o Sérgio Hanai aí, engenheiro agrônomo, que tem uma longa experiência, filho de produtores. Sérgio. Olá, Marcelo, Eide. Primeiramente, obrigado, viu, Marcelo, por estar convidando lá para bater esse papo. Acho muito legal, muito interessante a iniciativa. Tá? Meu nome é Sérgio Hanai, né, mais conhecido como Hanai. Formado em agronomia, em engenharia agronômica em 98 aqui pela Exalc, né? Fiz mestrado em fitopatologia, mas o que eu tenho bastante orgulho de dizer é que eu sou filho de pequenos produtores. Então eu conheço bem a realidade do pequeno produtor. E minha carreira está sendo bem assim, nesse foco de ajudar os produtores a otimizar, a conseguir aumentar a produtividade, aumentar a eficiência dentro dos seus processos. E o MIP vem exatamente com esses objetivos, né? Da gente trabalhar em cima de dados e a gente conseguir ter decisões mais assertivas. Vamos conversar sobre isso. Ok. É interessante isso, né, Hanai? Você chamou a atenção, você colocou um ponto importante, na melhoria contínua, já de cara, né? Filho de produtores que vivenciou o campo e vivencia há muito tempo, mais de 25 anos. Quanta coisa mudou nas últimas décadas, né? Hoje nós temos uma agricultura moderna, que está recebendo inúmeras tecnologias. Isso, num primeiro momento, nos traz grandes benefícios para o agricultor. Por outro momento, uma complexidade muito grande, né? E o MIP, né? Se colocarmos o MIP dentro desse conceito, desse contexto, o que é o MIP? Né? Para aqueles que estão acompanhando e estão começando a entender do que se trata, o MIP é o manejo integrado de pragas, é um conceito que existe há décadas, que foi idealizado, instituído lá dentro da academia por pesquisadores numa época em que o uso intensivo e exclusivo, principalmente do controle químico, causou uma série de desequilíbrios na agricultura. Então, lá atrás, décadas atrás, 1950, 1960 e assim por diante, nós tivemos pesquisadores que trouxeram, então, esse conceito para tentar resolver o problema. E olha só que interessante, resolver o problema, né? Isso há décadas atrás. O que era o problema? Era o desequilíbrio. Então, o objetivo foi o seguinte: nós precisamos usar diferentes tipos de ferramentas, né? Controle químico, talvez o controle biológico. Naquela época nós já tínhamos controle biológico natural, né? Hoje nós falamos do controle biológico aplicado, naquela época falávamos do controle biológico natural. Hoje nós estamos vivenciando, né, uma nova agricultura. O que mudou, né, em todas essas décadas? Quais foram as entregas de fato
que foram feitas através da integração de ferramentas, da aplicação das ferramentas, de cada produto, de cada estratégia na hora correta, né? Aplicação biológica, aplicação do químico, o que tem mudado? Na plataforma, no programa MIP Experience, nós juntos aqui estamos tentando maximizar esse resultado do manejo integrado de pragas, né? Do conceito, transformá-lo em realidade, ainda mais, né? Através da difusão de diferentes tecnologias voltadas, claro, ao manejo fitossanitário, mas também à propriedade como um todo. E eu gostaria de tê-los aqui nessa discussão, né? A respeito do passado, das mudanças, desse crescimento e desenvolvimento gradual no campo, o ponto que nós estamos hoje, a complexidade e como simplificar essas questões no campo, levando os benefícios do MIP, além do manejo fitossanitário. Sérgio, você que tem vivenciado no campo aí junto com o produtor ele realiza o MIP, né? Qual que é como tem sido a sua visão e o seu relacionamento lá no campo com o produtor a respeito desse assunto? Bom, Marcelo, o MIP, sim, ele é uma realidade, mas não para todos os produtores, infelizmente. Eu acho que para os produtores já mais estruturados, já é uma prática. Pode ser melhorado sempre, né? Acho que essa questão é essa. Agora, para o pequeno produtor, realmente, a gente precisa de material mais simples, de conseguir fazer uma execução mais simples, não deixando os conceitos básicos de lado, sim, né? Mas a gente tentar traduzir isso de uma maneira mais simples para poder ser aplicado, para fazer parte do dia a dia dele, na execução dele do dia a dia, virar cultura dentro de cada um dos produtores fazer o manejo integrado de pragas. E, né, falando de uma forma mais ampla, eu acho que assim, o programa MIP Experience, ele é muito maior do que só o MIP, né? O MIP a gente já conhece, como você mesmo falou, a história, mas acho que o legal desse programa é muito maior, é muito mais holístico, né? São todas as áreas de conhecimento para você atingir o resultado que a gente precisa. Então eu vejo que a gente tem sim que tentar criar novas ferramentas, novas tecnologias, mas também, né, fazer com que isso seja aplicável. A execução, eu sempre falo muito na execução. A gente tem muito boas ideias, mas na hora da execução a gente acaba falhando. Uhum. Edi, nos seus trabalhos de apoio ao agricultor, durante os processos de preparo para certificação, onde se insere o manejo integrado de pragas? Como o conceito é transformado em prática neste momento, lá no campo? Muito interessante sua pergunta, porque o produtor ele sempre vem me perguntar, mas o que é o MIP, né? Na prática, o que eu tenho que fazer para, de fato, conseguir traduzir isso em algo no meu processo que gera resultado ali no alimento, no ambiente, para as pessoas que estão trabalhando, e também conseguir mostrar isso numa auditoria ou para um cliente, né? E eu sempre falo para o produtor que o MIP, ele tem um conceito muito simples, na verdade. Você precisa fazer uma intervenção de manejo consciente. E para isso, antes, você precisa ter ações ali no campo preventivas de, por exemplo, saúde do solo, saúde da planta, né? Uma boa nutrição, e aí você vem para um monitoramento dessas pragas, dessas doenças, desses inimigos naturais, para assim depois tomar a decisão de intervenção. Sempre priorizando ações que não sejam químicas, né? Deixando a intervenção química por último. Então, todo esse contexto de você, de fato, cuidar da planta, cuidar do solo, monitorar e depois fazer a intervenção, que a gente chama de MIP, né? Dentro dos conceitos de certificação e auditoria, e enfim. E quando nós falamos disso, a gente sabe que registrar as atividades, monitorar essas atividades é muito importante, né? Então, esse conceito do MIP, ele vai além do monitoramento em si da praga, né, da doença. Ele vai ali nesse ponto de gestão mesmo, do manejo e das decisões, como o Hanai citou, né? Das decisões que são tomadas ali para poder, de fato, ter um alimento seguro e
e todo o manejo de forma que gere produtividade, gere resultado ali, né? Para a lavoura. Você colocou alguns pontos interessantes, né? Você falou de rastreabilidade, você falou de monitoramento, acho que isso é muito importante, né? Ou seja, que o agricultor acompanhe de fato o que está acontecendo no campo. Sim. Quer dizer, através desse preparo para a certificação, né, nós temos também a transferência do conhecimento. Sim. Né? Muitas vezes, um produtor ele busca essa certificação para poder ter um produto melhor, colocar o seu produto, o seu alimento, de uma maneira especial no mercado. Né? Mas como é que fica essa questão da transferência do conhecimento? Supomos que você está em campo e você identifica alguns pontos vulneráveis naquele produtor. Como é que é feita essa transferência do conhecimento? Como é que vocês organizam as informações? Vocês ensinam, vocês acompanham? Como é que é feito o processo, pensando daí nessa organização das atividades? Já que nós estamos falando que MIP, aqui nós não falamos do MIP só como manejo fitossanitário, e sim da propriedade como um todo, né? Da organização, da rastreabilidade, nós falamos de monitoramento de todos os processos dentro da propriedade. Como é que é feita essa transferência do conhecimento durante esse início de trabalho? Tá. Normalmente o produtor ele precisa conhecer o processo dele e saber onde ele está, né? Primeiro, o que ele já tem implementado de ações e de atividades ali, que vai de acordo com essa gestão necessária, né, para as tomadas de decisão. Então a gente sempre fala que o produtor ele tem que começar fazendo um diagnóstico ali e entendendo quais são os pontos que ele tem que trabalhar na propriedade dele. E aí existem empresas, existem consultores, existem instituições que podem trazer esse conhecimento, né, cursos, materiais, enfim, que podem trazer esse conhecimento. Então, o primeiro passo pro produtor é ele saber o que ele quer, né? Entender quais são os pontos que a equipe dele precisa ser capacitada e procurar profissionais ou instituições que possam trazer esse conhecimento para ele, né? Essa é a nossa primeira dica aí pro produtor. Muito bom, e nós estamos com um consultor aqui, né? Com o Hanai. Hanai, como é que é feito esse tipo de trabalho da transferência do conhecimento? Ok, o que a Ed falou é muito importante, né? Que ele tem que entender onde está, para onde ele quer chegar. Né? Porque se ele não sabe onde está, todo caminho é caminho, né? Se ele não sabe onde quer chegar. Né? Então, acho que assim, essa primeira... aí que eu entro sempre muito do produtor, o que eu tento sempre é conscientizar ele da importância de fazer o manejo, fazer a gestão. Né? Não os benefícios de você fazer o manejo integrado de pragas ou esse MIP Experience que a gente está tentando, os benefícios são para toda a cadeia, mas eu acho que o beneficiário maior é ele mesmo, é o próprio produtor, na gestão dele, para ele, né, ter decisões mais assertivas. Então, assim, o que eu sempre tento conversar com os produtores é que ele entenda o que é o benefício para ele. Lógico que a cadeia toda vai ganhar, mas um benefício imediato é para ele também. Né, de menor exposição a químicos, de maior eficiência no controle e no manejo, né, ter dados para poder tomar a decisão. Eu acho que assim, quando a gente fala de boas práticas, é lógico que existem as leis, a gente tem que se adequar às leis, mas com certeza é para a pessoa, né, que ela tem que acreditar nisso primeiro. Aí sim, depois que ela comprou isso, aí vem toda a parte técnica de implementação, de passar de conhecimento que flui. Agora, se a pessoa não comprar isso logo de cara, você sempre vai ficar tentando convencê-lo do porquê que você está fazendo isso. E aí que a gente começa a regredir em vez de evoluir. Então, assim, é um trabalho de convencimento primeiro, de ele entender que realmente o benefício é para todo mundo, inclusive ele mais ainda, e aí ao longo do tempo e treinamento também da execução, tem um processo e um processo que vai se evoluindo, não é uma coisa estática, né? Não existe um negócio que é escrito em pedras, né? É uma coisa que sempre tem que estar em evolução, e por isso que precisa da presença, né, de técnicos, né, no campo, né? E aí você vai treinando, e eu sempre falo, quando você acha que está treinando bastante, treina mais um pouco, e vai treinando, né? Sim. Esse ponto é importante e interessante, né? Como sensibilizar o agricultor, né? E o que vocês têm feito para isso, né? Veja bem, não adianta falar que ele vai produzir melhor e vai ter um melhor preço lá na gôndola, no supermercado, no varejo. Isso nem sempre acontece. Né? Então, como sensibilizar, né, o produtor a usar ferramentas de maneira
integrada, tecnologias que se combinam para trazer melhores resultados. Quando nós falamos de melhores resultados, nós estamos falando em sustentabilidade no campo, a segurança da saúde do agricultor, segurança da saúde de todos nós, né? Quando se utiliza o produto certo, o agente biológico certo, o manejo fitossanitário corretamente, isso vai trazer benefício para todos nós. Como sensibilizar o agricultor, já que essa questão de valor agregado nesse produto final nem sempre acontece lá na ponta? Bom, eu sempre falo que tem que acontecer 3 coisas para o produtor querer fazer parte de um processo como esse de revisão das atividades na propriedade dele, né? Primeiro, o produtor ele é muito movido por ver algo que já deu certo. E a gente sabe que tem muitos cases de sucesso aí que já estão aplicando a todos esses conceitos e tem um custo-benefício que, de fato, quando a gente está dentro da propriedade, como você citou, né? Às vezes o produto, ele não vai ser valorizado imediatamente pelo mercado, né? Você não vai ter um preço de venda maior. Mas quando você olha internamente as suas atividades, você começa a ver uma eficiência, né? Então, quando a gente mostra para o produtores que já estão fazendo e que está dando certo, o produtor começa a se sensibilizar. O segundo passo, eu sempre falo que o produtor ele precisa olhar para dentro da propriedade dele e verificar que tem atividades, por exemplo, que ele poderia ser mais eficiente e que ele tá vendo o dinheiro ir pelo ralo mesmo. Então, mostrar para ele quais são os pontos que, de fato, um programa como esse pode trazer de benefício para a rotina dele, uma das maneiras também de sensibilizá-lo. E outra, ter um apoio de uma rede, né? Então, como o programa MIP Experience, né? A gente vê que quando o produtor fala, puxa, eu não sei nem por onde começar, mas a gente tem uma rede que o apoia, né? Instituições, empresas, materiais, ele começa a falar, puxa, não é tão difícil assim. Eu acho que é um caminho, então também é uma forma de sensibilizá-lo, né? Então, acho que esses 3 pontos são muito importantes na hora do produtor falar assim, vale a pena ir por esse caminho. Ver o que já está dando certo, ver os benefícios que ele tem internamente e ver que ele tem apoio, né? E conhecimento disponível. Muito bom você ter colocado esse ponto, porque é exatamente isso, né? No programa MIP Experience, nós estamos trabalhando com diversos elos dentro da cadeia, né? Sim. Da pesquisa até o varejo. E eu acho que um dos pontos que limitaram o crescimento do manejo integrado até então é exatamente restringir as discussões às ferramentas de controle e o momento de aplicação. É óbvio e verdadeiro, como nós já discutimos aqui, né, que o monitoramento é muito importante, talvez o primeiro passo para se começar um bom manejo em campo e depois aplicar as ferramentas que cabem. E um ponto importante que foi colocado por vocês, nós falamos que o MIP surgiu para reduzir o número de aplicações de químicos em campo, isso é fato, só que nós não excluímos a ferramenta química, então nós utilizamos os químicos junto com os biológicos. Mas para que tudo isso aconteça, você colocou muito bem, e esse é o nosso grande esforço, trazer o agricultor para dentro, para compor de fato, de maneira ativa, como um dos elos importantes dentro dessa cadeia. Né? O campo nós não podemos tratar, não existe uma cadeia que supre as necessidades do agricultor. Não, o agricultor está dentro dessa cadeia, que passa pela pesquisa, a extensão, a indústria está dentro dessa cadeia, o agricultor e o varejo. Então, muitas vezes nós colocamos só o foco no agricultor e tiramos o foco da indústria. Colocamos o foco na indústria e tiramos da pesquisa. Colocamos na pesquisa e excluímos o varejo. Ou seja, toda essa transformação e o resultado do campo, ele acaba sendo muito volátil, na verdade, né? Até difícil. Aí que vem minha pergunta, né? Por que o produtor é cético? Né? Porque muitas vezes ele não consegue se encaixar, né, dentro de toda os processos e dentro da cadeia. Você concorda com isso, Sérgio? Concordo, Marcelo, que assim, o produtor, ele, lá há muito tempo atrás, ele era mais cético com ferramentas fora químicos, né? Mas acho que assim, melhorou muito e está melhorando cada dia mais, né, a consciência, né? E vendo que efetivamente o manejo integrado
é a solução, não exclusivamente de ter um produto, ter o produto salvador, né? E essa ideia, eu acho que cada ano que passa eu vejo que está diminuindo. Hoje, quando a gente fala de manejo integrado, já é muito mais bem recebido. É lógico que tem as dificuldades operacionais, para quem está acostumado naquela questão de causa e efeito, né? Você tem você quer uma causa, um efeito para conseguir ter um raciocínio mais lógico, né? Mas não, né? A gente precisa entender que uma causa é devido a vários efeitos, né? Então, assim, mas isso eu vejo que com o manejo integrado de pragas e com essa rede de suporte que a Ed falou, começa realmente ele ter contato sempre, todo dia, com esse novo jeito de pensar, né? E eu vejo que melhorou muito. É lógico que eu sei que tem pequenos produtores que não têm todo esse suporte. E aí que a gente precisa, assim, chegar neles também, né? E ele depende daquela lavoura para pagar as contas do dia a dia. Então, ele é movido pelo medo na tomada de decisão. Né? E quando você é movido pelo medo, é complicado, né? Eu acho que a gente trazendo essas ferramentas, trazendo essas tecnologias, basear as tomadas de decisões não só pelo medo. Porque senão ele vai tomar as decisões para não perder. E não é isso que a gente quer. E não é isso que ele também quer. Então, assim, ele ainda tem, sim, os céticos, vamos dizer assim, mas tem uma melhora muito, muito forte nos últimos anos. E programas como esses que a gente está trabalhando, a tendência é que cresça cada vez mais, na minha visão. Sim. Eu acho que a tendência do agricultor é buscar alternativas, né, ao uso de produtos ou processos que são utilizados de maneira convencional quando ele está passando por alguma dificuldade no campo, né? Não é diferente nas nossas vidas, não é diferente nas empresas, né? Porque a agricultura é uma empresa também, nós estamos falando do agronegócio, né? Muitas vezes ele aciona, né, um consultor, um suporte e consegue momentaneamente resolver o seu problema. Mas muitas vezes o que acontece é que o aprendizado ele deixa de virar cultura, né? E de como transformar esse aprendizado, né, do agricultor que passa por problemas no campo, que pode não se resumir a pragas, mas, por exemplo, um produto que ficou estocado e venceu e houve um investimento, houve perda. Como resolver essas questões que ocorrem momentaneamente, pontual, né, transformando isso em aprendizado e cultura no campo, mudando a mentalidade do agricultor no campo? Muito legal essa pergunta, porque na verdade a gente vê que todo o trabalho que tem sido feito com o produtor, ele precisa gerar uma mudança de mentalidade mesmo, né? No dia a dia, se ele faz alguma coisa pontual e depois deixa de fazer, daqui a pouco ele tá com os mesmos problemas de novo, né? Então a gente sempre fala que quando a gente vai trabalhar com o produtor, a gente precisa entender o que ele quer e tornar isso um processo dentro da propriedade, um procedimento, né? Muitas vezes isso passa por documentar até aquilo, registrar aquilo e treinar os colaboradores daquela forma padronizada. Vou dar um exemplo simples para você, Marcelo. Vamos falar de rastreabilidade dos manejos, né? Puxa, eu tô lá monitorando as pragas, as doenças, decidir qual é o nível crítico ali que eu vou ter que fazer uma intervenção. E se eu não registro essa informação de forma documentada, uma hora eu tomo uma decisão num nível crítico, outra hora eu tomo em outro nível, e aí você não tem um padrão, né? Então eu sempre falo que para você tornar alguma cultura dentro da propriedade, você precisa documentar mesmo, ter o histórico. Puxa, na lavoura passada eu entrei com esse produto quando eu tava nesse nível e já não fez tanto efeito. Será que não é melhor eu entrar um pouquinho antes? Né? Se você não tem a rastreabilidade, não tem o histórico ali, como que você vai conseguir ir colocando isso na cultura da tua empresa e tomando as melhores decisões? Então, às vezes o produtor fala, né, mas é chato ficar fazendo caderno de campo, ficar anotando, né? Mas é necessário. Porque aí a gente cria essa cultura e começa a tomar as decisões nos melhores momentos, né? E aí começa a enxergar esse benefício. Ou seja, né? Essa cultura que é implantada a partir do momento de
de um problema que foi resolvido, né? Nós passamos para um outro nível, na verdade, né? Recentemente, nós conversamos com um produtor de tomates, né? Que é bastante relevante, tem uma grande produção aqui no Brasil, e ele realmente relatou isso, né? No começo foi muito difícil organizar toda a gestão dentro da propriedade, mas depois que nós passamos por esse processo doloroso, nós começamos, através desse aprendizado, entendendo que é muito melhor trabalharmos, porque daí nós temos, claro, né, quais são os custos, em que momento aplicar determinada ferramenta, isso é muito importante, ou seja, você tem um produtor já pensando de forma estratégica em um outro nível. Sim. Esse produtor não está preso dentro dos problemas que ocorrem ali dentro, ele já está pensando como maximizar seu resultado, o resultado dos seus produtos lá na ponta, no varejo. E aí nós não temos aquele problema que falamos agora há pouco, né? O produtor tem o seu produto valorizado se ele adota as ferramentas de maneira correta. Essa é uma consequência. E é isso que eu queria entrar com vocês agora. Talvez um ponto importante que você colocou, Rai, da questão dos processos contínuos, né? Do aprendizado, do crescimento, nas suas consultorias, né? Na sua relação com o produtor. Você vê hoje, como é que você enxerga isso no campo? A grande maioria dos agricultores já pensam diferente, tem feito muitas vezes, utilizado estratégias e tem esse foco na sustentabilidade, na segurança na aplicação, e muitas vezes não sabem vender isso no mercado. Como é que fica? Porque tem essa sensação, né? Sim. Alguns vão na ponta e falam assim, poxa vida, eu estou comendo um alimento que eu não sei o que tem, mas o produtor se preocupa com isso? Como é que tem sido feito isso? Como é que é a percepção do agricultor com relação a isso? Tá, assim, trabalhando com grandes produtores, a gente vê que essa cultura já vem há mais tempo. E por realmente necessidade para ter decisões mais assertivas, né? Então, assim, fazer o manejo integrado, fazer a adoção de ferramentas para conseguir ter dados, tomar decisão, ter a continuidade, né? Não ficar trabalhando sempre o mesmo problema, sabe-se que vai chover no verão. Sabe se vai esfriar no inverno. Então a gente tem que se preparar antes disso. Então tem já muitos produtores que já estão bem estruturados. Os menores realmente já é mais difícil. Mas uma coisa boa que eu vejo nos pequenos é essa questão da nova geração vindo, dos filhos dos produtores entrando já mais na parte da gestão, já mais adeptos à tecnologia, já mais com a cabeça mais sintonizada. Isso é muito legal quando eu visito pequenos produtores onde o filho está do lado dele. Até pouco tempo atrás, eu falei uns 20 anos atrás, era comum que o filho do pequeno produtor fosse mandado, não, vai embora daqui, eu não quero que você continue produzindo, né? Hoje eu vejo isso, hoje eu vejo o produtor com essas tecnologias, né, ele está trazendo os filhos para dentro da propriedade, está fazendo com que as coisas evoluam. Aí eu vejo assim, que é muito legal trazer conteúdo para esse pessoal. E aí fazer com que eles entendam que, opa, peraí, se eu medir aqui e tomar essa decisão, não foi acertada, não foi errada, aí eu vou melhorando a cada uma das decisões. Mas volta com uma outra questão que é gente, né? Independente se é família ou se é funcionário, são pessoas, né? Então a gente tem que trabalhar muito a questão das pessoas, da cabeça das pessoas, como a Aide falou da mentalidade. E aí que eu acho que é interessante quando a gente traz essa rede de suporte, toda a quantidade de informação de qualidade que a gente consegue levar para eles evoluírem. Isso que você falou é interessante. Antigamente o filho do produtor saía da propriedade para estudar e não voltava mais. Exatamente. Agora, se ele não estudar, não adquirir o conhecimento, o pai não deixa mais ele voltar, né? É o contrário, tem que trazer a informação aqui para dentro, né? Isso é interessante. E é o que está acontecendo mesmo, né? Eu volto naquele ponto, né? Que, olha só, tecnologia da informação, biodefensivos, a biotecnologia, ou seja, se o produtor hoje não se qualificar, ele encontra uma dificuldade muito grande de desenvolver um trabalho coerente, simples, que é o que ele precisa ser feito, né, Eide? Exatamente. E eu vejo que o Hanai falou no começo de um ponto que é assim, fundamental. Quando a gente vai falar o que o produtor precisa ter como pré-requisito para fazer parte de um programa como o MIP Experience ou para implementar essas técnicas. O único ponto que eu vejo é querer. Porque se ele quer, ele abre a cabeça dele para poder entender os novos conhecimentos, as novas tecnologias, ele abre a cabeça dele para poder
revisar o processo dele, fazer de um jeito diferente. Então, com toda essa rede de apoio, com todo o conhecimento que hoje está disponível, né, os bioinsumos, as novas formas de fazer manejo, formas de monitorar as pragas, as doenças. Então, com todo esse conhecimento disponível, se ele quiser, ele tem acesso a esse conhecimento e ele implanta, né? Precisa, sim, de uma estrutura lógica, né? A gente precisa apoiar o produtor em falar assim, faz primeiro isso, depois isso aqui, depois você vai mais aprofundado nesse ponto. Então, para isso existem os consultores, existe toda essa rede de apoio, né? Mas se ele quiser, a gente vê resultados, e como a gente já tem visto em vários cases aí que a gente tem trabalhado, né, Marcelo? Sim. Essa adoção das novas tecnologias, Sérgio, você como consultor, principalmente a tecnologia da informação, né? E aí nós podemos falar da rastreabilidade, nós podemos falar da aplicação com o uso de produtos químicos e biológicos, com o uso de drones, sensores, ou mesmo os biodefensivos, biotecnologia. O agricultor, pensando no agricultor que produz FLV no Brasil, como é que ele tem se adaptado a essa nova realidade? Isso já faz parte? Como é que ele decide? Hoje eu vou começar a aplicar com o uso de drones. Né? Nós falamos do transferência do conhecimento, né? Isso tem acontecido, comum no campo já, especialmente os produtores que produzem frutas, legumes e verduras. Acho que assim, volto a falar aquela questão assim, dos grandes produtores, eu já vejo essa realidade sendo implantada assim, né? Com muito mais tecnologia. Uso de drones, aplicação com GPS, tudo muito mais tecnológico, né? Agora, no pequeno produtor ainda não, né? No pequeno produtor ainda a gente vê aquilo que eu comentei agora há pouco, a decisão sendo tomada pelo medo, né? E aí que a gente tem que dar essas ferramentas, dar essa metodologia para que ele tome decisões não só baseadas pelo medo de perder a lavoura, mas sim pela decisão, eu estou com essa praga nesse índice, agora eu vou entrar com esse produto, semana seguinte eu vou medir para ver a eficiência ou não, vou entender a questão nutricional, vou entender a questão ambiental, vou entender a questão da mão de obra e aí tomar as decisões. Eu acho que assim, o pequeno produtor, por ele ter que tomar todas as decisões, às vezes isso que é difícil, eu sempre falo muito dos produtores, né? Você tem que tentar ir fatiando, né, o seu dia para ir tomando decisões por setor, porque se você quer ver tudo e tomar decisões tudo ao mesmo tempo, você não decide nada, né? Então assim, acho que eu vejo sim, muitas boas iniciativas em grandes, nem tantos em pequenos, né? Mas é uma necessidade, né, Marcelo? Acho que assim, se a gente não usar a tecnologia a nosso favor, a gente vai estar perdendo muito, né? Como a Edith sabe bem, essa questão de rastreabilidade não porque só o varejo ou o consumidor pede, mas sim porque para ele é importante ter esses dados, para ele é importante para tomar a decisão dele. Sim. Né? E documentados, criptografados ali, onde não tem riscos de ser argumentado depois que teve algum tipo de manipulação nem nada. Né? Eu acho que a tecnologia vem para isso, para dar segurança para a cadeia como um todo. Eu acho que é importante que a gente dissemine essa cultura, né? A tecnologia não é inimiga, né? Ela é amiga. Ela é amiga, exatamente. E para fechar, eu queria ouvir de vocês, né? Essa questão da sustentabilidade no campo faz parte, de fato, hoje nas propriedades? O agricultor ele tem interesse em produzir, ter resultados, sem se preocupar com isso, como era lá no passado? Como é que está hoje essa questão? Quando eu falo de sustentabilidade, eu estou falando de segurança na produção de alimentos, estou falando na sustentabilidade para o meio ambiente e para todos nós como consumidores. Tem espaço para trabalhar ainda? Como é que nós podemos ver essa questão hoje, de fato, no que está acontecendo em campo? Marcelo, eu costumo dizer que o produtor que não se preocupar em rever os processos dele, pensar na sustentabilidade, ele vai ter problema daqui a um curto espaço de tempo, né? Por quê? Porque, de fato, os recursos estão mais escassos, os recursos naturais, né? A gente precisa pensar no bem mais precioso para o produtor, que é a própria terra, né? A própria área ali que ele planta, né? A vegetação que está em volta para manter todo esse equilíbrio, né? A gente precisa pensar na segurança das pessoas, né, no bem-estar das pessoas. A gente tem visto, né, ultimamente aí fiscalizações e existem ainda pontos de muita melhoria dentro do campo,
né, nos aspectos de segurança, de bem-estar do trabalhador, enfim. E a gente precisa pensar também na longevidade do nosso negócio como marca até, né? O produtor, quando ele produz sem pensar na segurança do alimento, amanhã ou depois ele é fiscalizado, ele numa gôndola de supermercado, né, o nome dele tá ali vinculado a uma contaminação do alimento, e aí o mercado naturalmente vai parar de comprar desse produtor. Vai parar porque existem riscos envolvidos, e hoje tem uma coisa que a gente chama de corresponsabilidade. Né? O produtor, se ele aplica um defensivo, se ele produz um alimento que ele está contaminado, o próximo elo é corresponsável. Ele vende para um distribuidor, vende depois para um supermercado, e se é fiscalizado, esse supermercado responde junto com o produtor. Então, naturalmente, o produtor que não pensar nisso vai ter problema de se manter no mercado. Né? Então, é bem importante isso, assim, precisamos sim olhar de fato para a produção segura, para o meio ambiente, para as pessoas e para o alimento. Isso é uma questão de reputação hoje, né? Exatamente. É aquele problema que você não consegue apagar, né? Como falamos anteriormente, nós não conseguimos resolver. Uma vez manchamos o produtor mancha a sua reputação, ou qualquer um no elo dessa cadeia, nós teremos problema. E a sustentabilidade, ela vem dentro desse contexto mesmo. Sim, exatamente. Então, Marcelo, eu vejo assim, a sustentabilidade, acho que hoje é sobrevivência, né, também. Se você não se adequar, você não vai estar mais nesse mercado, né? Eu acho que, assim, se a gente imaginar que não é sustentabilidade só pelo fim dela, né, mas sim como uma questão que é preciso ter para conseguir se manter nesse mercado atual que a gente está, né? A pressão de custos que hoje existe não tolera, não dá mais erro, não tem tolerância a erro. Então a gente precisa realmente, para ser sustentável economicamente também, né, a gente precisa ter aumento de eficiência e de eficácia, né? E aí que a gente tem que trazer essas ferramentas. A questão de pessoas, como a própria Ed falou, eu vejo que nos grandes grupos uma preocupação muito grande, muito legal de ver hoje uma estrutura que tem, que há uns anos atrás eu não via, né? Pequenos produtores também, hoje jamais, eles entendem a importância de ter uma estrutura para o colaborador, né? Então acho que melhorou e está melhorando muito, mas temos muito ainda para fazer. Isso não é uma coisa que vai se resolver em pouco tempo, porque já são décadas, para não dizer mais, né? Exatamente. Olha que interessante. Então a sustentabilidade, ela é sinônimo de lucro, muitas vezes um lucro que é intangível, né? Porque vai além das porteiras, né, das propriedades, né? Exatamente. Eide, Hanai, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês e a contribuição neste episódio. Foi uma satisfação muito grande recebê-los aqui, e certamente nós vamos continuar esse bate-papo nosso para entender um pouco mais das tecnologias que hoje o agricultor pode acessar no mercado. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam em mais esse episódio do MIP Talks, no programa MIP Experience. Acompanhe-nos nas redes sociais e nas nossas plataformas digitais. Muito obrigado e até a próxima. Você acompanhou o MIP Talks, uma produção do programa MIP Experience. Idealização e realização, PROMIP, Manejo Integrado de Pragas. Apoio e participação, Paripasso, BASF, FMC, Balagro, Delta CO2, CropLife e AgroSafety. Acompanhe o MIP Talks no Spotify e YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Tchau!